Olá a todos. Na aula de hoje vamos continuar o assunto de circuitos puramente indutivos. Então estamos trabalhando, com circuitos puramente indutivos. Certo? E na aula de hoje vamos trabalhar com outro circuito qualquer. Então eu vou começar aqui, colocar uma fonte de tensão AC, né? Vou colocar aqui um indutor e vou fechar esse circuito aí, ok? Então vou fechando o circuito. Bem, temos aí um circuito puramente indutivo, pois nesse circuito nós só temos um indutor. É um circuito ideal, nós vamos trabalhar de maneira ideal aí com esse circuito, tá? Então vou colocar alguns valores aí, né? Vou colocar que esse indutor aqui ele tenha valor de 26 milihenry. O L, né, aqui desse indutor é o 26 milihenry, tá bom? Vou colocar aí uma fonte alternada, né? Vamos colocar aí para essa fonte um valor de 20 volts. Não, já trabalhei com 20 volts no exemplo anterior, né? Vamos colocar aí 30 volts. Então essa fonte alternada aqui, né? Essa fonte ela vai ter o valor de 30 volts, fase. Vou mudar a fase aqui. Essa fonte ela vai estar adiantada de 90 graus, tá certo? Então vou mudar um pouquinho o ângulo. No exemplo anterior era 20 volts, fase 0 grau. Agora eu vou colocar 30 volts, fase 90 graus, positivo. É mais 90, nem precisava pôr, mas eu vou pôr aqui, para deixar bem claro aqui, tá bom? Bem, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer aqui, né, é achar esse valor aqui. Esse valor, esse indutor, ele vai ter uma reatância. Pois nós estamos trabalhando com tensão alternada. Ah, professor, esqueci. Bem, quando nós tínhamos circuitos de corrente contínua, né? E nós tínhamos um resistor, que isso fique bem claro. O resistor ele já vinha com um valor determinado de resistência. Exemplo, resistência igual 10 ohm. Então no circuito DC o resistor tinha 10 ohm. No circuito AC, quando a gente coloca o resistor, ele já vem com o seu valor determinado nos valores reais de 10 ohm, se fosse o resistor aqui. Quando temos, né, um resistor, ele já vem com um valor. Então os valores reais, como é o caso de resistor, essa resistência você não precisa transformá-la pela frequência, que é o caso de indutores e capacitores, tá bom? Ah, e como era o capacitor num circuito de corrente contínua?
gente lembrar lá, se a gente tinha, quando nós tínhamos um capacitor, após um transiente de carregamento, quando esse capacitor estava carregado, essa fonte ela era tida como um circuito aberto, porque não circulava mais corrente. Então um capacitor, um capacitor num circuito DC, após o transiente é um tempo que leva para esse carregamento. Aquele tempo, né, tal, 5 tal, que leva para carregar esse capacitor, após 5 tal, esse circuito tem o comportamento de um circuito aberto, pois as placas já estão carregadas, não há mais circulação de corrente. Então, num circuito DC, após o carregamento, o capacitor é visto como um circuito aberto, tá certo? Então, este cara, o capacitor, ele não tem reatância, não existe reatância capacitiva após um tempo, né, na continuidade do decorrer do tempo, para esse cara. Pois esse cara vai ter o comportamento num circuito aberto. Então, após o transiente, que é o tempo de carregamento do capacitor, a fonte vê o capacitor como circuito aberto, ok? Ah, professor, e o indutor? Como que a fonte vê o indutor? O indutor é o contrário, né? Então, quando a gente tem um indutor num circuito, vamos pôr primeiro no circuito DC, né? Que é o nosso, que é a revisão aqui. No circuito DC, quando a gente tem uma fonte indutor, após o indutor, né, a corrente vencer a corrente gerada contrária no indutor, esse indutor ele é visto como um curto, tá? Então, após o transiente, quando a corrente consegue passar por esse indutor, né, evitando a corrente de força contra-eletromotriz, que a gente já explicou pela lei de Lenz, após o transiente de 5 tal, esse indutor ele é visto como um curto, como um fio. Então ele, após o transiente de carregamento desse dispositivo chamado indutor, ele é visto como um condutor, tá bom? Ele tem um comportamento igual ao de um condutor. Então, esse capacitor e o indutor, em circuito de corrente contínua, eles têm apenas um transiente. Dependendo do valor desses dispositivos, é tão rápido que você não, né, teria que ter aparelhos muito sensíveis para medir. Menores do que o segundo, milissegundos, né, na casa de milissegundos aí, tá certo? Então, para nós, o que a gente vai tomar? Que esses dispositivos, o capacitor e o indutor, né, eles não apresentam uma resistência em todo o espectro do tempo depois, em 1, 2, 3 horas, né, ele tem só um transiente, que é um tempo de carregamento, que é o caso do capacitor, né, e do indutor. Ele tem esse tal aqui. Quando chega aqui quando ele carregou de tensão ou de corrente aqui, esse 5 tal, né, conforme a gente já expliquei detalhadamente, ele vai ter, no caso do indutor, o comportamento de um fio e no caso de um capacitor, um comportamento de um circuito aberto, tá bom? Já em tensão alternada, não. Surge uma reação desses dispositivos à tensão alternada. Então, por isso, né, que nós chamamos de reatância, pois esses dispositivos em corrente alternada têm uma reatância, reagem de uma maneira diferente, né, apresentando resistência, tá certo? Essa resistência que esses dispositivos indutor e capacitor apresentam
na corrente alternada é chamada de reatância capacitiva ou reatância indutiva. Tudo bem, pessoal? Então aí é apenas uma pequena revisão, né, que eu sempre vou estar fazendo esse tipo de coisa. Então ali o que nós tínhamos? Nós tínhamos o que ali, né? Naquele exercício, naquele exemplo. Vou até pegar o mesmo aqui, né? Vou dobrar para que a gente consiga ver apenas o que é importante aqui, né? Ah, professor, o outro não é importante? É importante, mas era só uma revisão, né? Então esse é o nosso circuito. 26 mH, que é o indutor, e a fonte aqui de 30 volts, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a resistência que este dispositivo apresenta, né, em relação à tensão e frequência aqui. Então aqui eu vou colocar agora uma frequência nessa fonte, uma frequência de 60 Hz, é a frequência da rede no Brasil, tá certo? Então, para que eu calcule a reatância indutiva, é o XL. XL é o ômega vezes indutor, tá bom? Então, quem que vai ser o XL? XL vai ser o ômega. Quem é o ômega? É o 2 vezes o π vezes o F vezes o indutor, tá certo? Então o XL vai ser o 2 vezes o π vezes a frequência de 60 Hz. Então no lugar de F, 60. Tudo isso vezes o indutor. O indutor aqui, ó, e essa bobina tem uma indutância de 26 mH. Então no lugar do L, 26 mH. Tudo bem, pessoal? Daí a gente vai calcular lá quanto é esse XL, né? XL é a resistência do indutor em corrente alternada. Então XL vai ser 2π vezes 60. Então esse 2 vezes o π vezes 60 dá 376,99, eu vou pôr 377 radianos por segundo, né? Vezes o 26 vezes 10 a menos 3 em. Então 376,99 vezes 26 expoente menos 3, eu vou ter aqui que o XL vai ter uma reatância indutiva de 9,8 ohm. Então, no sistema AC, que é contínuo durante o tempo, né, conforme o tempo vai passando, se ficar 10 horas essa fonte AC ligada, esse cara tem esta resistência diferente desse momento, né? Aqui em milissegundos, né, você tem uma pequena corrente de força contra a eletromotriz, explicado já pela lei de Lenz, né? Então aqui essa indutância aqui, né, essa dificuldade à passagem da corrente, ela vai demorar apenas um transiente de tempo muito pequeno. Já no circuito AC, essa fonte pode ficar 10 horas ligadas, esse cara vai apresentar o que? Uma resistência. Uma resistência XL vai ser uma resistência, XL é igual a uma resistência, só que no sistema AC, né, de 9,8 ohm. Então, se essa fonte ficar ligada 10 horas,
esse cara vai ficar 10 horas apresentando essa resistência de 9,8 ohm. Tá bom, pessoal? Então, nós temos esta situação. Bem, vamos aproveitar aí, achar a corrente. Nesse circuito, nós temos que a nossa fonte, tensão da fonte, né, é igual a 30 volts, fase 90 graus, né? Eu posso achar a corrente, mas antes de eu achar a corrente, olha só o detalhe. Esse valor, ele tem grau. Esse valor tem grau, tá certo? Então, antes de eu achar a corrente, olha só que interessante. Eu tenho que achar algo, um gráfico polar chamado gráfico da reatância indutiva, porque esse valor agora ele tem grau. Em corrente alternada, o XL tem graus. Esses graus nós vamos primeiro ter que achá-lo antes de achar a corrente. Então nós precisamos. Esse não é um circuito que tinha só um resistor. Aqui era CC, né? E o resistor também em AC ele também é 0 grau. O resistor em DC ele tem valor fixo, né? E em AC ele tem esse valor fase 0 grau. Já o indutor não, o indutor vai ter grau. Então nós vamos fazer o gráfico da reatância, gráfico polar. Então vamos pôr aqui, ó, gráfico polar da reatância indutiva. Então vou primeiro de tudo, antes de trabalhar com esse termo, eu preciso achar o grau da resistência. Então a resistência, que é o indutor, ele vai ter grau no circuito AC. Tudo bem? Então vamos lá colocar. Olha só que coisa, né? A reatância, esse é o gráfico de reatância indutiva. Se eu tivesse um resistor de 10 ohm, se esse fosse um gráfico só para o resistor, eu teria um vetor sobre daqui para cá, sobre o eixo dos reais. Se fosse um circuito só com um resistor, então o resistor teria daqui para cá o seu valor de resistência na forma polar. Seria a resistência, né, a reatância do resistor está sobre o eixo X, ou eixo dos valores reais. Então quando nós temos resistor, o seu valor de reatância, né, vai estar sempre daqui para cá, nos valores positivos dos reais. Beleza? Agora nós temos o que? Um indutor. O indutor, o gráfico dele é assim, ó. É do lado positivo do eixo dos imaginários. Então nós estamos pegando um circuito puramente indutivo. O valor da indutância, né, conforme nós podemos ver, ele está no valor positivo do eixo dos imaginários, tá certo? Então eu posso representar essa reatância indutiva dessa maneira: 9,8 ohm fase mais 90 graus. Essa é a representação polar. Esta é a representação polar da reatância.
indutiva. Ah, professor, eu posso representar esse valor na maneira cartesiana? Posso. Então, XL é igual J 9,8 ohm. Então, essa aqui é a representação cartesiana da mesma reatância indutiva. Então essa é a representação polar, essa é a representação cartesiana da reatância, tá bom? Então esse XL, né? Esse XL a gente vai trabalhar com esse valor polar num primeiro momento. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com a corrente que passa nesse circuito, tá certo? Pois nós temos agora a sua resistência e reatância tem grau, não é só o valor numérico, tem ainda o valor de grau. Então por isso que eu tenho que achar o grau aqui, tá bom? Continuando lá, né nesses estudos aí. Agora sim, eu posso achar quem? Para esse circuito, né? Ah, professor, desenhe o circuito aí do lado. Ó, não vou estar sempre desenhando, né? Nós temos uma fonte, lembrando do circuito, uma fonte AC e uma bobina aí, né? Que tem essa bobininha, ela tem uma indutância L igual a 26 milihenry, né? Vou fechar aqui o circuito, fechando o circuito. A nossa fonte de tensão é uma fonte de tensão de 30 volts, VF é igual a 30 volts, fase 90 graus positivo, né? E o que a gente acabou de ver também, que nós calculamos a reatância, nós achamos o XL, né, que é a reatância desse indutor, reatância indutiva, né? Acabamos de calcular, e o XL apresenta uma reatância indutiva de 9,8 ohm, fase 90 graus. Tá certo? Bem, agora eu tenho resistência e tensão, né? Tudo bem? Então esse termo aqui é a nossa resistência e esse termo aqui é a nossa tensão. Tudo bem? O que a gente pode estar achando? Nós podemos estar achando agora a corrente alternada que passa nesse conjunto. A corrente varia, né? Ela alterna pelo dispositivo, fazendo isso. Então essa corrente a gente pode achá-la. Então a corrente I num circuito é o que? A tensão sobre a resistência. Não é isso? Tensão nós temos? Sim, nós temos que a tensão é igual a 30 volts, fase 90 graus, dividido pela resistência. Resistência é 9,8 ohm,
fase 90 graus. Tá certo? Então vamos lá, né? Se a gente pegar 30 dividido por 9,8, nós vamos ter 306 amperes. 3,06 amperes. Agora a fase. Em cima eu tenho 90. Quando a divisão sobe, que esse 90 sobe. Menos 90. Então, eu vou ter o que? Que a minha corrente aqui vai ser 3,06 amperes, fase 0 grau. Tá certo? Tudo bem? Então, nós vamos ter esse detalhamento aí, né? Para estarmos trabalhando. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, né? Então a gente vai agora desenhar o gráfico, né? O gráfico de tensão e corrente. Ok, pessoal? Então como que a gente vai fazer isso agora? Vou desenhar o gráfico polar de tensão e corrente. Então agora nós vamos desenhar o gráfico polar de tensão e corrente. Então vamos lá, gráfico polar de tensão e corrente. Tá bom? Olha só. Fazendo o gráfico aqui. Aqui é 0 grau, né? A gente já sabe, aqui é 90. Aqui é o eixo dos imaginários, onde a gente sabe que é 90 graus. Então vamos lá. Aqui é 90, 180, 270 e 360. Primeiro de tudo eu vou colocar aí a fonte. A fonte é 30 volts fase 90. Então a fonte ela está adiantada de 90 graus. Então o VF vai estar aqui. Ó. Essa é a representação da fonte. Por que, professor? Que no seu valor de grau, a fonte é quanto? A tensão da fonte é 30 volts fase mais 90. Na hora que inicia o estudo da tensão, quando T é 0 segundo, essa fonte já começa o estudo adiantada de mais 90 graus. Então essa fonte está adiantada de mais 90 graus. Tá certo? Então esse valor aqui é o valor da fonte de tensão. A fonte de tensão está adiantada de mais 90 graus. Aqui, 30 volts, fase mais 90. Ela está adiantada, já começa o T0. Quando a gente começa o estudo da tensão em relação à fonte, ela já está adiantada de mais 90 graus. Ah, professor, e a corrente? No circuito ideal, vamos olhar agora. A corrente, para esse exercício, tinha dado 3,06 amperes fase 0 grau. Então, a corrente
Em relação à tensão da fonte, ela está em fase 0 grau. Aqui, ó, corrente. Então, corrente I, ela é 3,06 amperes, fase 0 grau. Então, o que o indutor está fazendo com a corrente?